abril, passam muito morte e paixão de Cristo. E a gente chorávamos ali, porque não concordava com aquilo. Todo mundo na sala ali, eu chorando, minha irmã chorando, porque não concordavam com o que aquelas pessoas faziam com Jesus Cristo. Mas ali não mudava nada. Saindo de frente daquele televisor e depois daquele filme, a vida continuava a mesma coisa. Mas um dia, nós também, como os irmãos que estão aqui, as irmãs, tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Este homem que foi crucificado ali na cruz do Calvário. A crucificação causava uma morte lenta e agonizante. Quem morria em uma cruz passava por esse processo. Então não era fácil. Ela era uma morte lenta e uma morte agonizante. Então, somente isso aí era um tipo de castigo que os romanos colocaram para aquelas pessoas, para as pessoas, para os ladrões, para aquelas pessoas más da sociedade. Toda pessoa mal que estavam debaixo da maldição de Deus. Todos que morriam na cruz eram malditos. E Jesus, como Filho de Deus, veio a este mundo também passar por este momento como um maldito. A Bíblia diz que ele morreu como um maldito, porque quem morre na cruz, a palavra de Deus diz que ele essa pessoa é maldito. Então veja o que Jesus passou por mim e por você. É provável que os pregos fossem fincados nos punhos, ao invés de nas palmas das mãos. Alguns dizem, que eram na mão. Normalmente, em alguns filmes que a gente vê, é pregado na mão. Mas os estudiosos dizem que era fincado no punho, porque na mão não tinha condições de suportar o peso do corpo daquela pessoa que morria crucificada. Então veja que era desta forma. Os esforços involuntários das pernas para aliviar a pressão aumentavam enormemente o sofrimento dos pés. Então, quando ele estava pregado nos punços e os pés também, ele fazia esse esforço assim, para poder respirar. Só que cada vez que Jesus fazia esse esforço, era uma dor insuportável. Aqui o texto diz que a pressão aumentava enormemente o sofrimento dos pés. E aí ele passava a sofrer muito mais com isso. Todo o esforço do corpo, com o esforço do pé dele, para poder ele respirar, ficava sobre os pés. Aí ficava uma dor insuportável, diz. Esta terrível experiência continua até que a vítima, totalmente exaurida, não podia mais respirar. Isto poderia durar vários dias. Então está aí. Então não foi um sofrimento fácil para Jesus. Foi uma experiência dolorosa, amarga, para aquele que era chamado Filho de Deus. E o versículo de número 34, que nós lemos, diz: deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Qualquer de várias ervas amargas, eram isso que deram para eles. Marcos menciona mirra. Estudiosos frequentemente notam que mirra misturada com vinho alivia a dor. Então veja que ele, o Jesus Cristo, porém, o oferecimento desta bebida não foi um gesto de compaixão. As pessoas misturaram mirra, ervas amargas, com vinho
e deram para ele beber na cruz do Calvário. Algumas pessoas achavam, né, que fosse um gesto de compaixão, mas nós podemos observar que não, era um gesto de zombaria. Estavam zombando do próprio Filho de Deus. Estavam zombando de Jesus naquele momento. E o salmista, no Salmo de número 69, versículo 21, ele diz assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram, né, me deram aqui, ó, de beber, me deram a beber vinagre. Então veja que não foi fácil o sofrimento do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não foi fácil. Nesta noite, os irmãos irão participar da Santa Ceia, que é um memorial. Vai ser lembrado nesta noite, quando você receber o pão, você vai, é um ato simbólico, né? Vai ser orado e ele vai simbolizar o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isso aconteceu, todo esse sofrimento, para que nós hoje pudesse usufruir. E a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus falou que aquele que não comer da sua carne, né, e beber do seu sangue, não tem parte com ele. Não tem vida eterna, não tem de forma alguma. Mas nesta noite, a palavra de Deus diz, no versículo, capítulo 69, versículo 69, 21, que em vez de alimento, eles deram fel. E em vez, quando eles sentiam sede, eles deram vinho a beber para ele. Então não era um ato de amor, mas naquele momento, aquele gesto daquelas pessoas era apenas um gesto de zombaria. Estavam zombando de Jesus Cristo, do Filho de Deus, daquele que naquele momento estava dando a sua vida por eles. A sede de Jesus teria sido muito grande, mas o fel tornou o vinho algo não bebível. A sede, diz aqui o texto, de Jesus teria sido muito grande. Então, quando alguém era crucificado, a sede aumentava, né? Estava morrendo ali, estava derramando sangue, estava derramando, né, todo o líquido do seu corpo, todo o seu sangue, estava ali no sol, crucificado, e a sede aumentava cada vez mais. Mas mesmo assim, eles, com um gesto não muito impróprio, fizeram tudo isso com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero vos falar nesta noite que tudo isso que aconteceu com Jesus Cristo foi por causa de mim e de você. Ele veio com este propósito. Paulo diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz, estudiosos falam que os anjos, eles queriam vir para cumprir este objetivo, mas apenas Jesus Cristo foi designado por Deus. Nasceu como criança, foi adolescente, foi jovem, na sua vida adulta, aos 33 anos começou o seu ministério aqui nesta terra. E aqui termina o seu ministério, termina tudo aquilo que ele veio fazer neste mundo, sendo crucificado. A Bíblia diz que Simão, as pessoas fizeram constranger este homem a carregar, obrigaram a carregar a cruz de Jesus, porque Jesus ele vinha carregando e às vezes não suportava, às vezes com peso, né? Porque ele tinha sido chicoteado, tinha sido maltratado, tinha sido esbofeteado, e ele mesmo carregando a cruz, os algozes ainda batiam nele, e ele cansado, porque ele era ser humano, ele era homem, como eu e você, sentia sede, sentia dor, né? Tudo isso, mas ele suportou, porque ele sabia o que ele tinha vindo fazer aqui na terra. Quando ele estava ali, lá no jardim,
né, do Monte das Oliveiras lá, orando, no Getsemane melhor, orando com os discípulos, ele orou e disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Então ele orou muitas vezes, e outra vez ele voltava novamente e fazia a mesma oração: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Orou a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez disse: Senhor, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, mas todavia não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Porque Jesus Cristo, ele veio cumprir a vontade de Deus. Jesus, ele, de maneira alguma, não olhou para a direita nem para a esquerda. Ele tinha um objetivo, que era subir ao Calvário e morrer por toda a humanidade. Este era o objetivo. E ninguém conseguiu tirar Jesus Cristo deste objetivo. Ele foi até o final, até o último momento, para cumprir o plano que Deus tinha para com a humanidade. Então veja que Deus, ele deu o melhor presente que ele tinha, que foi o seu Filho unigênito, o seu próprio Filho. Aquilo que ele tinha de mais especial, ele deu para a humanidade, para passar por tudo isso, por mim e por você. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja que quando Jesus morreu pela humanidade, a humanidade estava longe de Deus, a humanidade não o amava, a humanidade estava com as costas viradas para Deus, mas mesmo assim, esse Deus, Paulo escrevendo, disse que Deus prova o seu amor para conosco todos os dias. Deus continua provando este amor para comigo e para com você. Deus, ele te espera e nos espera. Deus, ele é paciente. Ele sabe por quê? Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, tinha e tem um objetivo, que é salvar toda a humanidade. João capítulo 3, 17 e 16, 17, ele fala que quando o Filho do Homem fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Então este foi o objetivo da morte de Jesus. Ao morrer, ele iria atrair todo mundo para ele. E Jesus, ele tem atraído, ele tem conquistado muitas pessoas. Muitas pessoas têm olhado para ele. E a Bíblia diz que aquele que olhar para ele será salvo. Nesta noite, basta você e eu clamar cada vez mais para Jesus, para alcançar este objetivo. Paulo, escrevendo no capítulo 10 de Romanos, versículo 13, diz: todo aquele que crê será salvo, né? Então basta você crer nesta noite para ser salvo. Todas as pessoas que desejarem ser salvas têm que olhar para Jesus Cristo, porque ele foi a única pessoa designada para este mundo para nos salvar. Um dia você foi alcançado, um dia também eu fui alcançado por esta palavra que nesta noite nós estamos pregando. Uma palavra simples, irmão. Deus, a salvação é simples. A simplicidade da salvação. Não existe muita coisa, porque é algo que acontece dentro da pessoa. É algo que acontece radicalmente, mas dentro. Às vezes não acontece nada fora, mas dentro há uma mudança. Porque isso aconteceu comigo. Também aconteceu com você e com muitas pessoas que estão hoje em toda a parte da terra, nesta noite, fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que é adorando o nome de Jesus Cristo. Então, nesta noite, que nós possamos lembrar tudo isso que ele passou, tudo isso que ele sofreu, tudo isso que aconteceu com ele, para quê? Para o nosso próprio bem. Então, veja que ele sofreu muito, foi a cruz do Calvário. A Bíblia diz que era o maior sofrimento que já existia. Foi colocado sobre Jesus Cristo. O maior sofrimento que era alguém ser crucificado na cruz. Não era fácil. Por quê? Porque diz que, aqui o texto fala que algumas pessoas, às vezes, passavam até vários dias ali e não morria. Sofrendo o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sofrendo ali na cruz. Mas, por quê? Porque era uma morte lenta. Mas Jesus foi diferente. Ele subiu a cruz do Calvário, né? A Bíblia diz que ao seu lado esquerdo tinha um ladrão, à sua direita
outro ladrão também, na mesma condição que Jesus. Então veja a situação de Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia diz que nunca houve um engano na sua boca, não houve pecado. Era um homem que desafiava toda a corte religiosa, dizendo: quem de vocês me acusa de pecado, né? Então ele desafiava as pessoas, por quê? Porque ele, de forma alguma, nunca pecou, nunca falou mal, nunca fez nada errado. E agora nós vimos ele crucificado ali na cruz do Calvário, entre dois ladrões. E a Bíblia diz que era costume dos romanos chegar diante da cruz e verificar se eles estavam mortos ou não. Se eles estivessem vivos, quebrava-se as pernas. E aí chegaram no primeiro ladrão, quebraram as pernas. Chegaram no outro ladrão, estava vivo, quebraram as pernas. Chegaram diante de Jesus, Jesus já estava morto, né? Já tinha morrido. E a Bíblia diz que os romanos furaram o seu lado. E aí saiu sangue e água. Mas ali, naquele momento, cumpriu-se uma profecia que o salmista diz que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Então veja, irmãos, que Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que trabalha também nos detalhes. Deus é um Deus que trabalha nos pormenores. Nesta noite, Ele está preocupado, irmão, com você também. O que você passa, o que você sente, né? Talvez você diga: não, mas isso aqui é tão insignificante que Deus jamais vai olhar para isso. Mas saiba que nesta noite, o nosso Deus é aquele que Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem. Tudo visa o bem. Tudo que nós passamos está dentro do projeto e da vontade de Deus. Nada que acontece neste mundo, a sua vida, o que eu passo, o que você passa, seja a coisa mais simples, não está longe do plano de Deus. Deus está observando, Deus está interessado, Deus está vendo, Ele quer resolver, Ele está no controle de tudo o que acontece no universo, mas também na nossa vida, em cada vida, particularmente nesta noite. Então sabe que você e eu somos importantes para Deus, porque Ele mandou o melhor que Ele tinha, que era o seu Filho, o único Filho, para morrer por toda a humanidade, por mim e por você. E aqui, morrendo, Ele trouxe a salvação e a vida eterna. João 5:24 diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então este foi o objetivo de Jesus ter vindo morrer na cruz do Calvário nesta noite. Eu agradeço a oportunidade e em nome de Jesus. Amém.